eu quero hoje trazer para você daqui de casa a mensagem de João 15. É um texto muito lindo, é um texto que nós precisamos debruçar nele muitas horas para extrair dele tudo que Deus quer dizer para nós. Então abra bem o seu coração nessa noite. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, também assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O texto continua, nós vamos usar os recursos do texto daqui até o final do versículo 17, mas ficamos com essa leitura, que é uma leitura que eu já quero repetir. A gente precisa debruçar sobre ela muitas vezes, porque fala de uma comunhão íntima de Cristo comigo, com você, como discípulo, como pessoa ligada a Ele. E a figura dessa videira, aqui, nos arremete a pensar nas árvores que estão na terra de Israel. Muitas árvores são reconhecidas como árvores daquela região. Por exemplo, a oliveira, a figueira e aqui a videira. São quase que as principais árvores frutíferas que estão descritas nos textos da Bíblia. Sem falar da palmeira, da moreira, de outras árvores. Árvores marcam os seus lugares, vocês já perceberam? Aqui no estado de São Paulo, hoje você fala, qual a árvore frutífera que é abundante aqui? Você vai falar de muitas, mas hoje na atualidade você vai falar o quê? De laranja, você vai falar não é uma árvore, mas é uma gramínea grande, você vai falar de cana, cana de açúcar, você vai falar de gabiroba aqui na nossa região. Quem gosta de uma gabiroba aí? Quem já colheu gabiroba? Já andou pelos cerrados aqui, em direção a Paraguaçu Paulista, buscando gabiroba no campo. Isso é um privilégio do assisense. Mas você pode, se você morasse em Cuiabá, você vai ver a abundância de caju e manga que tem em Cuiabá. Mas é muita manga, muita manga. Os carros ficam cheios de ovo, né? Quando bate a manga, fica aquele ovinho na lataria do carro, porque fica debaixo das mangueiras. A cidade de Belém é cheio de manga também, muita manga muito grande.
Você pode falar, por exemplo, de regiões. Qual a região do piquezeiro? Vocês sabem que é Goiás, não sabem? Um pouco de Minas, um pouco de Goiás. Qual a região do cajueiro? Você sabe que é Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, os 3 principais produtores de cajus do Brasil. Sem falar das mangabas de Aracaju, sem falar do cacau da Bahia, e sem falar de tantas e tantas árvores frutíferas. Vamos falar de mais uma? O açaizeiro do estado, principalmente do estado do Pará e das Amazônias para fora. Árvores marcam. Aqui no texto nós vimos uma árvore que marca não só a região, como marca uma relação espiritual que nós temos com Cristo. Aliás, que Cristo tem conosco. Porque ele disse o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Então é uma relação dele conosco. Não foi escolha nossa, foi escolha dele. E eu fico feliz por ser escolha dele. Se você entender que Deus te escolheu entre milhares de pessoas para estar aqui nessa noite, ouvindo a sua palavra, e pensar que você tem uma conexão muito especial com Ele, você ficaria em pé e aplaudiria, ou dobraria o seu joelho e louvaria o seu santo nome. Porque é muito importante essa relação. Quando se fala da videira, nós encontramos alguns elementos muito figurativos aqui, muito importantes, que traz para nós importantes lições. Primeiro, a visão do agricultor. Diz o texto: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Outra figura importante é a videira. Eu sou a videira. Jesus é que estava dizendo. Então Jesus Cristo é a videira. E o texto diz: eu sou a videira verdadeira. Provavelmente existam outras que não sejam. Eu não quero entrar no mérito, mas Jesus é a verdadeira. Terceira figura são os ramos. Você que conhece a videira sabe que tem um tempo no ano, um período do ano que os galhos secam e fica somente o tronco e as varas secas. Então a videira, ela parece que ela ressuscita os ramos quando precisa dar frutos. Mas ela é permanente, parece que os ramos não são, mas ela é. Se você vai em qualquer período do ano, está lá um tronco e alguns galhos secos. Mas quando você vai no tempo de florescimento e de frutificação, os ramos estão repletos. Então há aqui uma relação de o que é vital, eterno, o que é vitalício, é a figueira, é a videira, estou trocando pela figueira. E outro elemento aqui são os frutos, que é nada mais para nós do que aquilo que produzimos em nossa vida cristã. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, os ramos são os seus discípulos e os frutos são a vida que os seus discípulos manifestam para o mundo. Existe uma relação vital entre os ramos e a videira. Ele disse assim no versículo 4 e 5: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vós também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Olha que impressionante isso aqui. Vida cristã só existe se existir comunhão entre Deus, Cristo e eu. Se não houver comunhão, não tem vida cristã. Eu posso ser uma boa pessoa? Posso. Posso ter bons princípios? Posso. Eu posso ter boa educação? Posso. Mas fruto de vida cristã só existe se Cristo está vivificando a minha vida. Se a fonte da minha vida é Cristo Jesus. Ele diz, sem mim vocês não conseguem fazer nada. E para mim esse texto é literal. Sem Jesus não existe vida cristã. Eu posso me esforçar para fazer algumas coisas, mas vida cristã só em Jesus Cristo. Algumas palavras que surgem para mim sobre essa relação entre Cristo e nós, a videira e os ramos. Primeira palavra que salta aqui é vitalidade. A vida não está no ramo, a vida está na árvore, está na videira. Ela que transmite a vida. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Aí está a vida. Quanto tempo você gasta com Jesus Cristo? Quanto tempo você gasta na comunhão com Deus? Quanto tempo você gasta? Você investe, eu vou usar a palavra investir. Quanto tempo você investe na vida? Isto é, num mergulho na vida. Segunda palavra é dependência. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você e eu somos incapazes de produzir alguma coisa de Deus sem Deus. Eu vou repetir. Nem eu nem você pode produzir alguma coisa de Deus, de Cristo, sem Cristo. A verdade é que a religião copia. Mas Cristo em nós flui. Eu posso ter comportamentos de cópia, de crença, de aprendizado. Mas aquilo que é natural e espontâneo é quando Cristo está dentro. Não é possível produzir o fruto que nós temos que produzir em Deus, se não estivermos em Cristo. Terceira palavra é comunhão. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Fica bem claro, eu sou a videira, vocês são os ramos. E por escolha minha, eu escolhi vocês para serem meus ramos. Não existe nada em nós que nos faça orgulhar de ser ramo. Mas existe sim um privilégio da graça que Cristo nos colocou lá para produzirmos fruto. Precisamos entender que comunhão é uma vida íntima, ligada, associada, sinérgica, que faz o mesmo objetivo, que tem o mesmo objetivo que o tronco tem. Jesus lança os ramos, ele dá a largada para os ramos produzir fruto na sua estação, e ele espera que esses ramos produzam o fruto que ele quer. Quarta palavra é frutificação. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E olha que essa palavra muito fruto é repetida algumas vezes no texto como um mandamento.
Se vocês derem muitos frutos, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Se vocês derem muitos frutos, Deus vai amar você. E o meu amor vai estar em você também. E você vai manifestar isso para o mundo. Se você der muito fruto, a alegria de vocês vai ser completa, porque eu vou ficar pleno de alegria por vocês. Olha, muito fruto é o objetivo, não é só fruto. O agricultor não planta uma árvore ou não semeia qualquer erva, qualquer planta para colher um grão de feijão, um grão de arroz, uma baga de uva. Ele quer muito fruto. Então nós temos que pensar que o esforço, a escolha e o privilégio de termos comunhão com Cristo e poder frutificar para Ele, é para que nós sejamos abundantes, tenhamos que ser abundantes nesse fruto. Mas de vez em quando eu oro, isso não é muito fruto. De vez em quando eu vou à igreja, isso não é muito fruto. De vez em quando me dá aqui mexe o meu emocional e eu fico mais amoroso. Não é isso, meu irmão. A Bíblia manda você amar o outro sempre. Ele quer que a fé flua através de você sempre. Como o fruto aqui está direcionado para o amor de Deus, se você pega Gálatas capítulo 5, verso 22, e vê os 9 elementos do fruto do Espírito, são 9 maneiras de nós expressarmos amor. Quando diz amor, está falando de amizade, empatia. Quando está falando de fé, está falando de ser digno da confiança do outro. Quando ele fala de longanimidade, ele está falando que você precisa ser paciente com os outros. Quando ele fala em benignidade, ele fala que você tem que ser do time do que é benigno. Você tem que jogar no time de quem é benigno. Quando se fala do domínio próprio, ele está dizendo que nós precisamos ser equilibrados com os outros. Podemos colocar peso sobre os outros e nem remover qualquer senso de crítica, de amparo ou até mesmo de conversa séria com pessoas, porque nós temos a moderação. Quando se fala paz, está dizendo que nós somos as pessoas de integração. A gente integra as pessoas, a gente media os conflitos, mas a gente principalmente acolhe, traz as pessoas para perto. Não temos medo do preço do relacionamento, que é expor ao risco, expor ao perigo. Vocês estão entendendo que quando eu frutifico na base do texto, que é o amor, eu estou frutificando, eu estou dando a possibilidade de que alguns dos 9 frutos do Espírito, ou algum dos 9 elementos do fruto do Espírito, se manifeste em mim a qualquer momento. Porque não é toda hora que você precisa manifestar fidelidade, nem é toda hora que você precisa manifestar equilíbrio, nem toda hora você precisa manifestar bondade, solidariedade. Mas quando for requerido esses frutos, você precisa estar pronto. Amém? Vocês estão aqui ainda? Glória a Deus. A quinta palavra que nós temos aqui é a energia, a capacidade, a energia produtiva. O Senhor nos dá vida. Agora a minha pergunta é: eu tenho energia para produzir o que Ele requer de mim?
Não é Ele quem põe no ramo, você vai produzir fruto. Você pode ver, toda árvore tem um ramo que tem mais, tem um ramo que tem menos. Pode contar os frutos, nem todos têm a mesma quantidade. Porque uns galhos têm mais energia produtiva do que outros. O que não pode é um ter 30, 50, 100 e outro com umzinho. Ah, eu dei uma goiaba, está aqui uma goiabinha. Irmão, nós temos que ter uma visão de que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o seu poder que opera em nós, é capaz de multiplicar em nós seu poder produtivo. E nós não podemos querer menos do que muitos. Amém ou não? Diga, eu não quero menos do que muitos frutos na minha vida. Não quero. O que entendemos por dependência? É uma atitude de confiança contínua nele. É Ele que provê recursos para suprir a nossa vida. Segundo, é Ele que nos ajuda em nossas fraquezas. É Ele que dá sentido para a nossa vida. É Ele que nos dá capacidade para sermos o que temos que ser. E é Ele que dá direção à nossa vida. A dependência também pode ser vista como algo que não anula a nossa determinação. Depender de Deus não destrói a nossa determinação. Pelo contrário, agimos totalmente seguros porque estamos nele, confiantes porque estamos nele. E quando confiamos no seu poder, o milagre acontece. O fruto aparece. Terceiro, a dependência não é fraqueza. Dependência nos faz participantes do poder de Cristo. Como os ramos ligados à videira. A videira transmite sua vida aos ramos que estão ligados a ela. Só tem fruto aquele ramo que está ligado a ela, numa base de dependência. Se ele não transmite vida, não tem fruto. Se o fruto se negar a produzir, não tem fruto. Terceiro, dependência não é fraqueza. Dependência nos faz participantes. Eu já acabei de ler isso. No quarto, dependência é parte integrante da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem espera aqui dar muito fruto, levante sua mão. Quem espera? Então, esperar é depender. Eu espero, eu creio, porque não existe fé sem esperança. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero, logo eu creio. Eu espero, logo eu creio. E se eu creio, o milagre acontece. Porque a fé nos leva a alcançar as bênçãos de Deus. E a capacidade que Ele nos dá. Às vezes a gente usa a nossa fé para buscar milagres de cura, de libertação, de portas de emprego. Mas a gente já usou a nossa fé para pensar na frutificação. Senhor, dá-me mais fé para que eu seja mais ousado na Tua palavra, para que eu ore com mais eficiência, para que a minha vida cristã tenha frutos verdadeiros, para que o Pai tenha a liberdade de cortar os meus ramos secos e podar os meus ramos bons. Exige fé de nós, de entregar a Deus e confiar nele. A dependência também faz parte da obediência. Ao obedecer a Cristo, reconhecemos que Ele é Senhor de nossas vidas. Ele está sobre nós em governo e autoridade. Isso é dependência. Quem manda aqui?
Jesus. Quem é o dono da vinha? O Pai. Quem é a videira? Jesus. Então, obedecer a Ele, Cristo, ligados nele, temos garantia de frutificação. Existem dois tipos de dependência. Naturalmente falando, a dependência passiva é a dependência no estado de vegetação, que atrofia a vida. Por exemplo, um dependente por incapacidade, numa UTI, vivendo sob o poder das máquinas. Se não houvesse máquina, a vida já teria esvaído. Então essa é a dependência passiva. O bebê no colo de uma mãe, se a mãe não trouxer ao peito e dar alimento, ela morre. Se a mãe não der afago, ela morre também, porque tem muita criança que não recebe afago, não morre física, mas morre psicologicamente. E tem uma doença chamada marasmo. Uma vez eu ouvi isso, fiquei muito impressionado, que crianças ao nascer e não receber afeto, ela pode morrer. Por ausência de afeto, ela desiste da vida. Dependência é quando você está num estado de incapacidade. Agora, a dependência passiva, a dependência ativa é um estado de desenvolvimento progressivo. Eu estou ligado nele, chega o tempo de dar fruto, ele dá aquela largada e dizendo, agora você vai florescer, vai soltar folhas, vai soltar flores, vai soltar fruto, agora você vai amadurecer, suas folhas vão amarelar, elas vão cair, algumas delas, mas o final é que vai ter uma grande colheita. A dependência ativa, ela é progressiva para o ponto mais elevado da frutificação. É aquela história de esperar em Deus ou esperar por Deus. O que espera no Senhor renova suas forças. Mas muitos cristãos estão esperando pelo Senhor. Se Deus não fizer alguma coisa, eu estou quebrado. Deus vai fazer, mas eu jamais posso deixar de me mover. O fato de Deus fazer não significa que eu preciso ser apenas um recipiente da graça de Deus. Eu preciso me mover. Como? Manter a minha fé viva, manter a minha gratidão, manter o meu louvor, manter a minha vida cristã. E quanto maior a minha necessidade, maior tem que ser a minha reação. Eu não posso ficar de braços cruzados esperando pelo Senhor. Porque a Bíblia manda esperar no Senhor, não passivo, mas ativo. Nunca esperando pelo, mas esperando no. Eu estou em Deus, logo Ele está comigo. Glória a Deus. Eu permaneço em Cristo. Ele disse, se você permanece em mim, eu permaneço em você. E se eu permaneço em você, você dá fruto. Dependência ativa. Grande parte dos crentes religiosos esperam pelo mover das águas. Espera pelo anjo que vai descer no tanque. Enquanto o Senhor está dizendo, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Levanta, irmão. Levanta da passividade. Levanta da incapacidade. Levanta desse marasmo que deixa você prostrado no sofá, enquanto tem que orar, buscar e fazer a sua parte, e orar pelos seus, não terceirizar os seus problemas, mas enfrentá-los
agindo no Senhor, com a força que você recebe dele. Aliás, a força de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Segundo Hebreus 11, nós tiramos força da fraqueza mediante a fé. Então, se você está com um problema, está ficando enfraquecido na sua fé, ou na sua emoção, reaja na fé. Grande parte das pessoas que estão vivendo situações emocionais precisam reagir na fé. Eu não digo que seja suficiente para resolver certos problemas psicológicos, mas eu quero dizer que a reação é uma resposta ao problema. Problema exige uma resposta, e a resposta é o levantar do cristão e o agir do cristão. Quem não passa por problema aqui? E quando passamos por problema, o que é que nós fazemos? Gritamos como um bebê? Ou nos levantamos como um soldado? Miamos como um gato que quer o leite da patroa? Ou rugimos como um leão? Todos os santos do passado dependeram de Deus. Noé dependeu de Deus, Abraão dependeu de Deus, Moisés dependeu de Deus, Josué, José, Davi, Elias, Eliseu, Paulo. Sabe o que Paulo disse? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo também disse: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E Jesus era dependente? Filipenses 2, de 5 a 11, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você não pode dar um glória a Deus? Me faz uma falta ouvir essa reação. Não que eu queira agradar a mim, mas porque a palavra é tão poderosa. Mateus 26, 36 a 39. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Dependência. Jesus podia ser um ser independente, fazer o que ele bem entendesse, mas ele disse: eu vim para fazer a obra do meu Pai. E aqui ele estava fazendo a obra do seu Pai. Agora, como se mostra o independente na sua vida diária? O independente age por conta própria, como se fosse senhor absoluto da sua existência. Ignora Deus. O independente não reconhece o poder de Deus e age como se fosse Deus. É o próprio diabo. A exemplo de Satanás. O independente não suporta viver sob pressão, como o caso de Saul. Na primeira oportunidade, agiu arbitrariamente ou independentemente. Quando ele estava fustigado, com a ideia, com o temor de que os filisteus iam derrotá-los, ele não teve paciência de esperar o profeta Samuel, que ia sacrificar. Então ele precipitou-se, foi lá e sacrificou no seu lugar. Sabe o que Samuel disse? Em outro texto ele diz: Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Mas sabe qual foi o resultado de Saul ser independente aqui e agir precipitadamente? Ele diz: eu tinha escolhido você e sua descendência para perpetuar a sua família no reino, mas hoje você perdeu isso. Quando a gente age com independência diante de Deus, a gente perde privilégio. Porque Deus não tolera a soberba. Ele assimila e valoriza a humildade, a dependência. Depender é humildade. Você fica lá. Jesus foi humilde e obediente até a morte. Para o independente, a obediência é uma atitude estranha praticada pelos fracos. Quanta gente está falando: você está esperando no Senhor ainda? Vai lá e pega pelo osso e faz a coisa acontecer. Quem já sentiu vontade de agir por conta própria? E quanta gente não titula o outro por fraqueza, porque está diante de pessoas, por exemplo, tem gente com enfermidade, luta com a enfermidade, mas no leito ela dá testemunho de total confiança, fé absoluta, entrega total. E quanta gente não chega lá e olha e fala assim: coitado, não tem fé, coitado. Essa palavra coitado já é horrível no dicionário, mas muita gente é profeta da desgraça, é arauto da desgraça, para levar um balde de água fria na cabeça dos outros. Quem disse que eu não posso servir a Deus no leito de enfermidade? Havia um cego aqui em Assis que toda a ceia, os irmãos vinham trazer ceia para ele. E as pessoas chegavam lá para consolar esse irmão, e sabe o que acontecia? Os irmãos saíam consolados da casa dele. Quem está entendendo isso aqui? Sucesso na sua vida não significa que você é dependente ou independente, depende. Se você tem dependência total, para mim isso é êxito, já é êxito. Não importa se você tem uma bicicleta ou se tem uma Ferrari.
Aqui não importa o ter, importa o ser. O quanto eu sou dependente. E bons cristãos passam por provações. Bons cristãos passam por lutas e dificuldades. Então, ao invés de se sentir fraco, fortaleça-se na graça do Senhor e deixa Deus trabalhar nos seus frutos. Falando em independência, eu quero falar sobre o que o caráter e a natureza de Deus exigem a nossa dependência. O caráter e a natureza de Deus exigem a nossa dependência. Primeiro, soberania de Deus. Meu pai é o agricultor, ele manda, ele é dono, ele é soberano. Ele é a autoridade suprema. Amém? Segundo, o senhorio de Deus, ou de Cristo. Significa que todas as coisas estão debaixo do seu governo. Ele é o Senhor de tudo. Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e mais ninguém. Terceiro, sua vida. A vida de Deus, a vida de Cristo, a vida espiritual é recebida dele. Não há vida cristã se não for através de Cristo, pelo Espírito Santo. Ele é a nossa vida. Tem até uma música do Ademar de Campos. Cristo é a nossa vida, motivo de louvor. E o seu poder também nos fala do seu caráter. Ele intervém sobrenaturalmente em todas as esferas da vida. Ele criou, governa, sustenta todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o poder que deu a nós potenciais. O seu amor. Ele nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí diz, para que todo aquele que nele crê, exige, quem crê nele é dependente dele. E a sua alegria, que está no texto. Nossa alegria só é completa nele. Eu posso sentir alguns flashes de alegria, porque conquistei alguma coisa, cheguei a um ponto que eu gostaria, um objetivo, um alvo alcançado. Mas a alegria completa, permanente e constante, é só Jesus que dá. E essa alegria não depende de circunstância. O cristão pode estar num dia mau e estar alegre no seu coração. O cristão pode estar enfrentando uma luta, mas com o coração alegre. Porque a alegria do Senhor sempre está ali dentro de nós, nos dando uma força que é dele. É uma comunicação dele. Para que a alegria de vocês seja completa. Alguns resultados para encerrar. De sermos dependentes de Cristo. O primeiro é que somos vivificados pelo seu poder. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vida, eu digo mais que vida, é vivificação, é injeção de vida, injeção de vida, injeção de vida. É a seiva entrando pelo interior do galho e transmitindo todo o poder da vida. Segundo, desfrutamos de plena comunhão com Deus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim, permanecer é estar ligado, estabelecido, arraigado, edificado. Quem é
que ainda não está estabelecido em Cristo precisa se estabelecer. Precisa permitir-se colar em Cristo, fazer parte da sua própria vida. Terceiro, somos capacitados a produzir fruto. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quarto, temos a garantia de resposta às nossas orações. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Lembra que o que quiserdes está dependendo dentro da esfera da videira e os ramos. Não vai pedir para dar goiaba se você foi chamado para dar uva. Não funciona. Então, esse pedir o que quiser é para o propósito que ele te chamou. Produzir uvas. Quem entendeu aqui, dá um glória a Deus. Vou pedir qualquer coisa que ele vai dar. Não, aqui tem uma relação estreita. Videira e ramo e uva. Somos reconhecidos como discípulos de Cristo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então nós ganhamos uma identidade, como ramos frutíferos. Somos discípulos de Cristo. Que coisa linda. Somos ramo? Não, discípulos de Cristo. Somos ramos sim, mas discípulos de Cristo. Porque produzimos o que Ele quer que eu produza. Eu sou aquilo que Ele quer que eu seja. Eu faço o que Ele quer que eu faça. Eu existo para aquilo que Ele quer que eu exista. Então, eu sou discípulo de Cristo porque eu reproduzo Cristo. E 6, provaremos do poder do seu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. A videira expressa amor quando ela manifesta frutos. As pessoas vão lá com maior salivando para buscar aquelas frutas, aqueles frutos e levar para a mesa de sua casa. Isso é um gesto de amor da planta para conosco. Imagine Deus falando: eu vou encher vocês de amor. Vocês vão sentir a alegria do suco de uva. Para quem gosta, a alegria do vinho, de saborear a melhor uva possível, porque eu vou produzir essa uva doce e agradável. É um gesto de amor. Agradar o coração dos outros é um gesto de amor de Deus, que é doador. E 7, viveremos em estado de alegria. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, ou em vocês, a minha alegria, e a alegria de vocês seja completa. Diga alegria completa. Não é meio alegria, bem a boca não, é alegria completa, plenitude de alegria. A gente só encontra em Cristo Jesus. Não é no vinho, pessoal, é em Cristo Jesus. Não é no fruto transformado em vinho. Vou me alegrar. E aí Paulo fala aos Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele fala: perdoa, louve, fale a palavra, perdoe a todos, amem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, os frutos aqui. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria seja completa. Alegria aqui você pode pegar duas palavras a mais: contentamento e satisfação. Você quer se sentir uma pessoa satisfeita com a vida? Tenha comunhão com Cristo.
Se quer uma pessoa que tem contentamento em tudo. Maré está baixa, estou contente. Maré está alta, estou contente. Como Paulo falou aos Filipenses no capítulo 4, eu estou preparado para passar qualquer situação. Ele tem a capacidade adaptativa do contentamento. Eu sei estar contente quando tenho falta e sei estar contente quando tenho abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Minha pergunta para encerrar: você está dependendo de Deus de verdade? Aquelas perguntinhas lá, deixa lá. Qual tem sido a sua relação qual tem sido a sua relação com Cristo? De dependência com Cristo, faltou ali a palavra dependência. De vida, de comunhão, de dependência, tá? Frutificação, de energia. Qual tem sido? Você tem energia para servir a Deus? Aí o pessoal critica os pentecostais porque são barulhentos, mas tem energia, pessoal. Outros criticam os conservadores porque tem muita palavra e pouco fogo. Uns criticam o que tem muito fogo e pouca lenha. O importante é a gente ter fogo e lenha e ter energia. Energia para quê? Para manifestar a Cristo às pessoas. Primeiro para nós mesmos. Você apresentou Cristo para você? Ainda não? Ele é um desconhecido? Então apresente Cristo a você. E diga: a partir de agora, o Senhor é o Senhor da minha vida e o Salvador da minha vida. Porque é com o coração que se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Você já apresentou Cristo para você mesmo? Apresente hoje. Comece uma vida nova com Cristo agora. Pare de viver na sua própria dependência. Pare de escrever o seu próprio script. Pare de viver nos mandatos da sua própria história. Mude essa história. Viva Cristo a partir de agora. E permaneça nele. Essa é a essência da vida cristã. Manifestar Cristo. Dar muito fruto para a glória dele. Amém, pessoal? Glória a Deus. Quem é a videira verdadeira aqui? Diga bem alto quem ele é. Vamos falar o nome dele 3 vezes. Mas fale completo, tá? Jesus Cristo. Tá? Quem é a videira verdadeira? Mais uma vez. Quem são os ramos? Fala, eu sou um ramo. Eu sou um raminho. Eu preciso crescer. Glória a Deus. Olha para o raminho do seu lado e fala assim: você precisa crescer um pouquinho. Um pouquinho. Cresça mais. E quem é o dono da vinha? Quem é o dono da terra? Quem é o dono de tudo? É o agricultor, o Pai Celestial. Dê a Deus Pai, Filho, Espírito Santo uma salva de palmas. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a oração final. Aleluia. Muita gente, muitos cristãos têm dito assim: se tirar Cristo de mim, eu não tenho sentido para viver. Eu não sei viver sem Cristo. Alguns deles são chamados de radicais, mas com certeza o céu está garantido para eles.
Mas muitos estão dizendo assim: quando eu tiver algum tempo, eu vou dedicar a Cristo. E se você faz parte dessa turma que quando você tiver algum tempo você vai dedicar a Cristo, queria que a partir de hoje você mudasse isso. Todos os dias, todas as horas da minha vida, todo o meu respirar, toda a minha existência, a cada aniversário, eu quero celebrar Cristo. A cada coisa que eu fizer, eu quero Cristo, eu quero Cristo, eu quero Cristo, eu quero Cristo. Sem Ele, nada posso fazer. Põe a mão no seu coração. Pai Celestial, nesta noite, nós queremos sair daqui com o impacto de que precisamos nos converter da nossa independência, da nossa falta de obediência, falta de energia para as coisas de Deus, falta e faltas e faltas e faltas. Eu sei que o Senhor é misericordioso e pode nos libertar. Liberta-nos de nós mesmos, de nossas mentes céticas, de nossos corações frios, gelados, e de nossa falta de sensibilidade, que nós viemos de Ti e voltaremos para Ti, e se não vivermos em Ti, esta volta será comprometida. Eu oro em nome de Jesus, para que a igreja nessa noite desperte o seu coração, acenda a chama da energia, da vida de Deus, da vida do Espírito Santo, e possa produzir muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Quero abençoar, Senhor, aquelas crianças que precisam de pais com mentes maduras, de corações maduros, filhos que estão sendo entregues ao mundo sem referência de vida cristã. Eu oro pelos adolescentes que não têm exemplos em casa de pais verdadeiramente convertidos e entregues e dependentes de Ti. Estão confusos porque não sabem escolher, não sabem decidir para onde eles vão. Estão se entregando a qualquer paixões. Eu quero orar aqui, Senhor, pelos adultos ou pelos idosos, que chega um momento na vida em que olha para trás e vê tudo passou como um vento, como um sopro, e a vida agora não tem sentido. Dá sentido, Senhor. Dá sentido para aquele coração. Ainda que seja no último momento da sua existência, que esta pessoa possa reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que seja pelo menos por um verão, ele dê frutos para a glória de Deus. E eu quero orar também, Senhor, por todos aqueles que estão na maior energia de suas vidas, e que eles têm um potencial tremendo para fazer coisas grandes para Ti. Transforma, Senhor, esse potencial em vida produtiva, energia produtiva, para que a igreja seja reconhecida como os cristãos, aqueles que se parecem com Cristo, porque frutificam os mesmos frutos. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, pela Tua presença. Senhor, se alguém está passando por lutas aqui nessa noite, estende a Tua mão e socorre. Se alguém está passando por doenças graves, doenças crônicas, abençoa essa vida agora em nome do Senhor Jesus, para que essa pessoa possa ter a libertação da dor e do mal. Mas nós oramos principalmente para que todos aqueles que passam lutas, problemas e dificuldades jamais se esqueçam que Cristo nunca as deixará,
e jamais as abandonará. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem recebe, diga amém.